Olá, crianças, dando continuidade ao tema Inclusão Social, que é um projeto que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação do município de Igreja Nova, Alagoas, para falar sobre o assunto inclusão social para as pessoas, com deficiência. E aqui eu trouxe para vocês a Turma da Mônica. Por quê? Porque Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ele muito sabiamente ele incluiu, as pessoas com deficiência, na sua historinha. E aqui nós temos esses personagens que têm algum tipo de deficiência, certo? Aqui para vocês, que estão inclusos nas historinhas da Turma da Mônica. Nós temos aqui o Edu ele tem distrofia muscular de Duchenne, que é o DMD, que os músculos dele os músculos do portador dessa deficiência, começa a atrofiar. E com o passar dos anos ele começa a deixar de caminhar porque os músculos eles não ficaram atrofiados. Nós temos aqui a Tati é uma menininha que tem síndrome de Down. Nós temos aqui a Dorinha que é deficiente visual. Nós temos aqui o Igor e a Vitória, que eles são portadores do vírus HIV, certo? Que é o vírus da AIDS, que eles já nasceram com esse vírus, certo? Nós temos aqui o Luca, que é cadeirante. Nós temos aqui o Amir, que ele é deficiente físico e usa muletas. Nós temos aqui o André, que é autista. E nós temos aqui o Humberto, que ele tem deficiência auditiva. E na nossa aula de hoje, nós iremos falar que as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência física ou intelectual ou motora, elas têm direito sim, têm direito à educação, têm direito ao lazer, têm direito à cultura, têm direito ao esporte, têm direito ao trabalho, têm direito a ter uma vida. E eu vou mostrar para vocês aqui, algumas imagens da inclusão da pessoa com deficiência na escola, certo? Então aqui, nós temos um cadeirante, uma criança cadeirante. Nós temos aqui uma criança que ela tem falta do membro superior. Nós temos aqui crianças que são deficientes auditivas que precisam, também do tradutor, de Libras. Aqui na sala de aula, aqui a professora e aqui a tradutora que está traduzindo em Libras, na língua de sinais, tudo que a professora está falando para a criança que tem deficiência auditiva. Nós temos também essa menina aqui, que ela é deficiente visual, ela é cega e ela está lendo o texto em braille. O texto em braille é esse aqui, são vários pontinhos, que a pessoa que é cega, que tem deficiência visual, ela lê através desses pontinhos aqui. Nós temos também, essas outras duas crianças aqui que elas estão na escola e elas têm as suas deficiências físicas, uma usa andajá, outra usa muletas. E assim, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês que mesmo com as diferenças, elas não deixaram de ser aceitas, no ambiente escolar, porque mesmo deficiente, a pessoa com deficiência, ela sendo diferente, ela é igual diante de todos, perante a lei. E aqui, como vocês veem, aqui as crianças elas estão no ambiente escolar, que é um tipo também de inclusão, que antes as crianças que tinham deficiência, elas eram deixadas para lá, eram tidas como que não iriam aprender, que eram incapazes, que não podiam aprender, que eram doentes. Deficiência não é doença, tá? Deficiência não é doença. Então, é apenas um tipo de deficiência, porque todos nós também somos deficientes, E volto a repetir, a maior deficiência
que um ser humano pode ter é a deficiência de caráter, a pessoa ser um mau caráter, certo? Então, aqui nós temos aqui, certo, a inclusão da pessoa com deficiência na escola, que sim, a criança com deficiência tem que frequentar sim a escola, não só a escola, né, para a pessoa com deficiência, mas também a escola regular, que é a escola que nós estudamos. Aqui nós temos a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, certo? Aqui vocês podem ver, né, um cadeirante, uma pessoa com deficiência que usa aqui, que está usando a muleta, trabalhando como frentista aqui no posto de combustível. Nós temos também aqui, ó, ele trabalha, ele não tem os membros superiores, como vocês podem ver, mas ele está trabalhando sim, né? Ele utiliza assim os pés, né, para fazer manutenção aqui, ó, certo? Aqui nós temos uma pessoa com síndrome de Down. Aqui outra pessoa também com síndrome de Down, inseridas no mercado de trabalho. E nós temos aqui uma pessoa que é deficiente visual, que está também inserida no mercado de trabalho. Aí eu pergunto a vocês, foi fácil chegar aqui, né? Aonde eles chegaram? Não, não foi fácil. Foi através de muita luta. As famílias, né, que tem pessoas com deficiência, elas lutaram, elas foram lá, reclamaram e disseram, não, meu filho, a minha filha tem o mesmo direito que a outra pessoa tida como normal também tem, então eu quero que o meu filho vá para a escola, eu quero que a minha filha estude, eu quero que a minha filha arrume um trabalho, eu quero que a minha filha, o meu filho, ele tenha, né, ele possa se manter, porque antes, gente, a pessoa com deficiência era vista como uma pessoa doente e como coitadinho. Eles não são coitadinhos, eles querem que os seus direitos eles sejam reconhecidos, certo? Aqui também, ó, vou mostrar para vocês a inclusão da pessoa com deficiência no esporte. Olha só, no mês de julho, né, na metade de julho, no finalzinho de julho para início de agosto, nós tivemos as Paralimpíadas de Tóquio, né? 2020 e 2021. Era para ter sido feito ano passado, mas devido à pandemia foi feito esse ano, mas com todos os cuidados com a segurança sanitária, né? E nós temos aqui, olha só, pessoas praticando esporte, atividade física. Nós temos aqui a corrida, nós temos aqui o tênis, nós temos o futebol, né, para cego, skate, ó, para cadeirante. Nós temos aqui taekwondo, né, para pessoa com deficiência. Nós temos o voleibol sentado. Olha só outra pessoa aqui correndo, ó. Na corrida tem corrida de 100 metros, de 200 metros. Essas aqui, ó, que vocês estão vendo. Nós temos a natação, várias modalidades de natação para pessoa com deficiência. Nós temos o boxe, nós temos o judô, entre outros esportes que a pessoa com deficiência ela pode praticar, né? Tanto pode virar uma profissão, né? Que é o atleta, como também atividade física, né? Porque nada é impossível. E assim, aí eu digo para vocês, essas pessoas são doentes? Não. Essas pessoas são incapazes? Não. Mas dentro das possibilidades que elas têm, dentro das limitações que elas têm, elas podem viver uma vida normal. E a sociedade, né, as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam reconhecer a pessoa com deficiência como igual, né, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. Certo? Então aqui, gente, mas como foi que tudo isso foi possível, né? Como foi que houve a inclusão no esporte? Como foi que houve, né, a inclusão, olha só, no mercado de trabalho? Como foi que houve a inclusão da pessoa com deficiência na escola? Aí eu vou mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu trazer mais para cá. Foi devido a essa lei aqui, ó, lei número 13.146,
de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aí tem aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ó. Publicado, Diário Oficial da União, data 7/7/2015. Foi publicado aqui. A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Aí tem aqui, ó, o local que foi, né, sancionada essa lei, que foi em Brasília, 6 de julho de 2015, 194 da Independência e 127 da República. Eu não sei dizer para vocês o que isso aqui significa, não. E na época, né, quem era presidenta, né, do Brasil era Dilma Rousseff. Então, Dilma Rousseff, ela através dessa lei, ela sancionou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá aqui, ó, na lei. E olha só, o que é que essa lei diz, né? Aqui nós temos aqui de forma muito resumida do que é essa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ó, cadastro de inclusão, políticas públicas direcionadas, atendimento prioritário em órgãos públicos, casas de programa habitacionais acessíveis, 10% das vagas em hotéis com acessibilidade, auxílio e inclusão para entrar no mercado de trabalho. Aí tem também penas para quem discriminar pessoas com deficiência, vagas em processos seletivos de ensino superior, acessibilidade e reforma das calçadas como responsabilidade do poder público, 3 vezes mais recursos para esportes paralímpicos, plena acessibilidade para pessoas surdas adquirirem a CNH, que é a carteira de habilitação, né? Que é do trânsito, para dirigir. Pessoas com deficiência intelectual passam a ter mais direitos em decisões apoiadas. Então, crianças, tudo isso aqui, toda a questão da inclusão social, né? Ela passou a ter mais força e a ter mais vez através da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que foi sancionada, né, decretada e sancionada, né, pela Presidenta da República, Dilma Rousseff. E aqui é através, né, dessa lei que as crianças, os adultos, portadoras, né, aliás, portadoras não, que não existe mais esse termo, as pessoas com deficiência, né, elas possam ser incluídas, né, na sociedade, com direito ao esporte, com direito ao lazer, com direito à cultura, com direito à moradia, com direito a auxílio para entrar no mercado de trabalho, para estudar, para fazer a sua universidade, enfim. Então, se eu trato uma pessoa com deficiência como igual, mais adiante, eu não vou precisar estar mais falando sobre esse tema, não, vamos incluir a pessoa com deficiência na escola, no mercado de trabalho, isso ou aquilo. É necessário que todos nós, né, crianças, reconheçamos que a pessoa com deficiência é tão igual a mim, né, quanto o meu coleguinha que não tem deficiência alguma, tá bom? Então, aqui eu encerro, né, a nossa aula sobre inclusão social, tá bom? Um abraço.